Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e hoje eu vou trazer para vocês um filme que eu recomendo demais. Então, assim, se você não assistiu, não veja esse vídeo, porque eu vou falar spoilers, tá, do filme. Mas eu já vou te deixar aqui com a dica de assistir Jurado número 2. Ele é um filme que está entre o primeiro e o segundo lugar ali, já desde o lançamento. Ele está disponível na Max, no streaming da Max. E eu acho uma pena que ele não tenha passado nos cinemas, porque ele é um filme produzido e dirigido pelo mestre Clint Eastwood, com 94 anos. Ele ainda dirige, ele ainda trabalha, ele não aceita mais dar entrevista, a gente nunca sabe se será o último filme dele, por condições de saúde, né? Já está com bastante idade. Mas a gente fica aqui muito feliz, principalmente eu que sou fã sumidaça dele, de ver mais uma obra dele e um dos melhores filmes, né, que eu assisti recentemente. Eu acho que é um filme que lida muito com a realidade, né, da justiça, de falar sobre justiça, mas também de envolver aquela página 2, né? A justiça deve ser seguida até onde, né, para o ser humano, porque a partir do momento que ela mexe com a nossa família, com a nossa vida, nem sempre a gente leva ao pé da letra que a justiça precisa ser seguida. Então, é um filme que a gente debate muito ética e outras situações. Então, vou trazer para vocês aqui sobre o que é Jurado número 2. Inclusive, os críticos especializados fizeram críticas muito positivas sobre esse filme. Eu acho que é difícil alguém não gostar, porque realmente é um filme extraordinário. Porém, eu fiquei muito chateada também de ver o quanto a Warner tratou esse mito chamado Clint Eastwood de uma maneira que ele não merece. Uma produção dele passando em algumas salas no exterior somente, sem muita divulgação, sem nenhum pôster, na verdade, colocado nas salas, porque toda sala que a gente entra de cinema tem o pôster do filme e não foi colocado. Enfim, mega mal divulgada. Aqui no Brasil também chegou direto em streaming sem muita propaganda. Se não fosse o boca a boca dos críticos de fora e daqui, talvez esse filme nem estivesse entre os 10 filmes mais assistidos do streaming da Max, tá? Teve lançamento aqui no Brasil, então, no dia 21 de novembro. Ele tem 1 hora e 54, é um drama suspense. E no elenco, gente, a gente tem o roteiro do Jonathan Abrams, tá? E a direção e produção é do Clint Eastwood, como eu já citei. O elenco tem o Nicholas Hoult, o J.K. Simmons, que faz uma participação especial, mas muito importante para o desenrolar desse roteiro. E a gente tem atores extraordinários mesmo, que a gente, né, já acompanha há muito e muito tempo, como o Kiefer Sutherland. Gente, eu adoro ele, né? Muito antes de 24 horas eu já gostava muito do trabalho dele. O Chris Messina, que faz o advogado, vou explicar aqui a história. O Gabriel Basso, que também é bem famoso, né? Porque já fez vários outros filmes. A gente tem a Zoe Deutch, que me impressionou muito nesse filme, um papel mais adulto e muito, muito importante também para a história. E a Toni Collette, que eu sou fã assumida também. Mas a gente tem outros personagens também que se destacam. A Amy Aquino, por exemplo, que é a juíza do caso. O que a gente tem nessa história? A gente vai conhecer primeiro o Justin Camp, que é o Nicholas Hoult. Aliás, esse rapaz, cada dia começou como zumbi, né, fazendo um filminho bobo ali. Primeiro filme que eu vi dele, eu acho, e depois cresceu demais na carreira, tá absurdo nos papéis que ele está interpretando, e esse é mais um deles. Como esse rapaz está bem nesse filme. Ele é um rapaz que ele é um jornalista e ele é casado com uma professora. Essa professora é a Zoe Deutch, que faz o papel da Alison Crisson. Ela está grávida já assim nos últimos meses de gravidez, quase para parir, quando o Justin é chamado, convocado, e não é uma coisa de escolha, para ser um jurado de um caso que ele nem estava sabendo que existia. Esse caso é o do rapaz, do James Syfe. Ele tinha uma namorada. Essa namorada foi encontrada morta numa ribanceira, sei lá como é que fala assim, numa beira de estrada, numa noite super chuvosa, e tudo indica que foi esse rapaz que a matou, porque eles tiveram uma briga anteriormente no bar. Já era comum eles terem um relacionamento muito tóxico, onde ele a segurava, gritava com ela, né, tinha toda aquela violência psicológica em cima da moça. O nome dela era Kendall e os pais dela querem justiça. Quem está ali como a
advogada, né, de defesa seria o outro rapaz, o dela de acusação, é a Toni Collette, no papel de Faith Killebrew, uma mulher muito dedicada à profissão, porém, ela tem ali um interesse grande de que, mais uma vez, ela ganhe aquele processo, pois ela está com uma carreira política, ela está em época de eleição. Então, ela quer também que isso seja algo positivo para a carreira dela. A gente tem aqui também um fator que é muito importante, que é o do Justin, então, ser convocado, aceito, escolhido por ambos os advogados para participar do júri. Só que ele, conforme a história vai passando, a gente vai descobrir que o Justin, ele que matou a moça, sem saber. Ele estava numa situação ali, né, num dia muito péssimo para ele, bebendo naquele bar. Ele chegou a ver aquela briga e ele sai com o carro. Essa moça vai, enfim, né, sai correndo e ele acaba a atropelando. Naquele dia ele não para ver o que foi, ele imagina que tenha matado um cervo, né, por causa da condição ali daquela floresta. Ele vai embora, o carro dele fica bastante danificado, né? Ele coloca no concerto e ele vai viver a vida dele como se nada tivesse acontecido. Quando ele começa a juntar esse quebra-cabeça, essas peças e ver que é ele, a primeira coisa que ele faz é pesquisar sobre o que aconteceria com ele se ele falasse a verdade. E ele iria preso, mesmo que não tivesse intenção de matar, mas ele se negou socorro, né? Porque não foi ver o que tinha acontecido, ele tinha bebido, então assim, ele estava todo errado. E ele, então, decide o quê? Decide seguir no caso, coloca na balança o que seria melhor para a vida dele, e para a vida dele seria melhor ele não dizer a verdade, continuar no processo, mas ao mesmo tempo tem momentos em que ele tem um peso na consciência, ele acaba querendo, né, forçar ali o júri a pensar que pode não ter sido aquele homem, mas ao mesmo tempo ele dá graças a Deus porque tudo indica que aquelas pessoas vão condenar aquele rapaz injustamente. E é muito difícil para o telespectador assistir, porque a gente percebe que ali no júri, diante de diferentes pessoas, diferentes idades, diferentes etnias, diferentes vivências, todas elas vão acabar caindo pelo julgamento preconceituoso em cima dessa história, com coisas que já aconteceram com elas no passado, colocando ali naquele rapaz uma culpa que ele não tem. Por mais que ele fosse uma pessoa ruim, que o relacionamento deles fosse ruins, uma coisa é você ser uma pessoa ruim num relacionamento, a outra é você ser um assassino. Mas como já parece ali que tudo leva a crer que é ele, você acaba vendo que algumas pessoas acabam se levando, né, pela indicação, pela explicação que um ou outro dá, e o Justin ele faz esse meio de campo de acabar escondendo provas importantes. Uma coisa, por exemplo, que ele faz proposital é que o Harold, que é vivido pelo J.K. Simmons, ele é um policial aposentado. E ele hoje é dono de uma floricultura com a esposa dele. Ele, quando é chamado para o caso, o que também não explicaria muito bem, porque eu acho que a justiça poderia ter visto isso no processo dele, mas a justiça não percebe que ele, na verdade, tem um passado policial. E ele fez um juramento de proteger a sociedade, que está muito acima do juramento que ele fez com o tribunal para ele, né, que é de falar a verdade. E o júri ele não pode, ele tem que se basear, né, no seu entendimento, né, se é culpado ou não, no seu veredito, se perante as provas que são apresentadas no tribunal, ele não pode coletar outras provas. Só que esse homem, ele acaba indo atrás de prova porque ele acredita fielmente que foi um atropelamento. A gente sabe que ele está certo. Só que ele vai acabar ingenuamente entregando esses documentos, que seriam 15 carros a serem analisados, que foram para nessa época, durante esse período, né, que houve esse atropelamento, então que ele acredita, só que ele acaba entregando isso para o Justin, que faz de tudo para ser descoberto, jogando os papéis no chão e vindo uma policial e eles acabam um sendo afastado e o outro ficando no local feliz da vida de que não foi descoberto. Só que assim, a Faith ela é muito boa no que ela faz, a Toni Collette, né? O papel da Toni Collette. Então ela vai acabar assim descobrindo a verdade de que o Justin ele é o culpado. E de que ela mandou para a prisão perpétua um homem que não era o culpado. Mas isso tem um diálogo primordial no final do filme, onde ela senta após o veredito do lado dele, e ali há um entendimento de que
ele pensa, não se pode me culpar por algo que eu não tinha intenção de fazer. Mas, como ele é uma pessoa muito boa perante a sociedade, ele acredita que é melhor aquele homem que já não era tão bom assim perante a sociedade ficar preso injustamente do que ele que vai destruir a vida dele que acabou de ser pai. Enquanto isso, a Faith obviamente não acredita nisso, né, e é contra isso, mas ela também pensa em si quando o próprio Justin relembra ela de que se isso vier à tona, ela vai se queimar e pode ser que perca o cargo público dela que ela acabou de ganhar uma eleição. Isso destruiria a carreira dela. Ao mesmo tempo, a gente tem o Eric Ransom, que é o advogado de defesa dele, sabendo, né, que a Faith sabia de alguma coisa, sabia que ele não era culpado e nada fez por isso. A questão toda está no final do filme. O Clint Eastwood, se você já assistiu os outros filmes dele, ele não gosta de dar explicações imensas. Ele deixa com que o telespectador subentenda o que foi colocado na tela. E é exatamente isso que a gente vê no final. Uma cena aonde o Justin está ali feliz da vida, zero preocupação, zero consciência, né, pesada de que ele fez uma coisa positiva para a sociedade, afinal de contas ele se livrou de algo que ele fez jogando nas costas do namorado da moça, e ele está ali curtindo a filha dele recém-nascida com a esposa. Quando de repente toca a campainha e é a Faith com uma cara de eu sei o que você fez no verão passado, e agora? Talvez esse peso tenha ido, ela vai tomar alguma decisão, a gente não sabe. Mas qual decisão você tomaria? Vou dar uma de você decide. Se fosse você, você largaria a mão da sua liberdade, de criar sua filha, de viver com a sua família, né, num momento tão primordial, assim, né, tão bacana da sua vida, para salvar outra pessoa que você mal conhece, que não era uma pessoa tão bacana perante a própria sociedade? Ou você não importa, se você tem culpa, você assumiria esse BO publicamente e iria para a cadeia assim, pagando o que a justiça lhe dissesse? É essa dúvida que paira no ar. A minha nota para cima é de que ele é excelente, é mais um filme brilhante de Clint Eastwood, e eu, se fosse você, corria para Max para assistir se ainda não o fez. Eu vou ficando por aqui, um beijo imenso e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.